Aleluia. Meus amados ouvintes, queridos irmãos, capítulo 19 de Gênesis é um capítulo muito especial, muito importante, mas ao mesmo tempo um capítulo que demonstra o juízo de Deus, a justiça e o juízo de Deus. O capítulo 19 de Gênesis é um dos capítulos que é para quem está ouvindo a palavra de Deus, seja você individualmente, como uma pessoa individual, como também uma família, um povo, mesmo uma cidade ou uma nação. Quando ouvir o capítulo 19 de Gênesis, é um capítulo que é para ligar em cada pessoa um sinal de alerta quanto a um fator aqui, que é a questão na terra ou na parte humana, o fator pecado, o fator iniquidade, a qual as pessoas muitas vezes se entregam a essas iniquidades. O outro aspecto que é importante, ligar um alerta em cada ser humano, em cada pessoa que está ouvindo essa palavra de Deus e que lê a Bíblia ou ouve a palavra de Deus, é para ligar um alerta que Deus, referente a Deus, referente ao Criador, referente àquele que criou todas as coisas, os céus, a terra, o homem que habita na terra, é para estarmos atentos que esse Deus, que é o Criador, embora que ele a Bíblia mostra que na essência, Deus é amor. Amém? A Bíblia diz, se alguém quer ter uma definição de Deus, a Bíblia diz que Deus é amor. Está lá na primeira epístola, a primeira carta de João, revelando exatamente acerca de quem é Deus. Deus é amor. Só que uma das coisas que o ser humano, ele precisa atentar, que este Deus, que é amor, a Bíblia revela que esse Deus que é amor, ele também é santo. Uma das características de Deus, e que lá no livro do profeta Isaías, capítulo 6, nós vamos ver uma declaração acerca de Deus durante 3 vezes, dizendo que Deus ele é santo, santo, santo. Quando a Bíblia fala que Deus é amor, está dizendo Deus é amor, é a essência dele. Glórias a Deus que ele é amor. Mas isso fala uma vez de maneira assim específica. Mas ao falar sobre a santidade do Criador, a santidade de Deus, está escrito lá em Isaías que Deus ele é santo, santo, santo. Então Deus ele é amor, mas Deus ele é santo, santo, santo. A natureza de Deus é santa. A natureza de Deus é amor, mas a natureza divina é santa. E quando nós lemos o capítulo 19 de Gênesis, nós vemos aqui, mais uma vez, nesse mesmo livro, um juízo, um julgamento ocorrendo. O primeiro julgamento nós vemos lá no capítulo 7 e capítulo 8, né? Capítulo 6, capítulo 7 e capítulo 8, que é um julgamento ou um juízo sobre todo o planeta Terra. E esse juízo foi decretado sobre toda a Terra, o que a Bíblia chama de o dilúvio, as águas do dilúvio, que encheu toda a terra e inundou a terra, o dilúvio, a um ponto de a palavra de Deus revelar para nós que
as águas ficou 7 metros acima do mais alto monte da terra. Tem montes na terra ou montanhas que tem mais de 1.000 metros de altura, mais de 1.800 metros de altura, de tão alto que é alguns montes, né? Mais de 1.000 metros. E a Bíblia diz que as águas do dilúvio ficou 7 metros acima do mais alto monte. Isso revela que, aleluia, não teve escapatória quando veio aquele juízo de Deus sobre toda a terra. Mas a palavra do Senhor revela que Deus, ele faz diferença entre o justo e o ímpio. Por isso que lá em Gênesis, capítulo de número 6, capítulo 7, capítulo 8, a humanidade e o planeta Terra recebeu aquele juízo, mas Deus, ele preservou Noé e a sua família. E a Bíblia revela que Noé e a sua família, Noé era um homem justo em sua geração. Noé era um homem justo no tempo em que ele estava vivendo. Noé não vivia entregue ao pecado, à iniquidade dos seus dias, da geração dos seus dias. Mas Noé, a Bíblia diz que ele era justo, íntegro, temente a Deus, e Noé andava com Deus. Então Deus ele fez diferença entre Noé, que era justo, e aquela geração. O justo não foi destruído no dilúvio com o ímpio. A Bíblia também vai revelar para nós aqui um segundo juízo no livro de Gênesis. A Bíblia revela então Gênesis também como o livro da origem do julgamento de Deus contra o pecado. O julgamento de Deus contra a iniquidade. E aqui no capítulo 19 temos esse segundo julgamento. Agora localizado. Porque o lugar atingido foi as cidades de Sodoma e as cidades de Gomorra. Então essas duas cidades, preste atenção nisso, elas ultrapassou todos os demais lugares em questão de pecado e de iniquidade. A iniquidade, a maldade, o pecado nas cidades de Sodoma e Gomorra aumentou de uma maneira grande, chegou ao extremo, é o que a palavra de Deus revela. E o capítulo de número 14, capítulo de número 14, capítulo 13 de Gênesis, o versículo 13 diz que os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Então, tem lugares e tem pessoas que elas perdem completamente o bom senso, perdem completamente o temor, a ponto de se entregar ao pecado, à iniquidade, à maldade e a tudo aquilo que Deus, nos seus princípios eternos, na sua aliança eterna, estabelece. E foi isso que aconteceu aqui nessa cidade. A Bíblia revela que eles se entregaram ao pecado ao extremo. Por isso que Deus, ele vai até essas cidades, envia os anjos ali e verifica a real situação deste lugar. E há uma decisão agora do Senhor de destruir. Há uma decisão agora de Deus de acabar com aquelas cidades. Por conta de quê? Por conta do pecado. Chegou ao extremo. Chegou no limite. E agora eu abro um parêntese para dizer para você algo muito importante. Abraão,
que era tio de um homem aqui nessa cidade chamada Ló. Ló estava morando nessa cidade. E eu faço um destaque sobre Abraão. No capítulo 18, nós vemos Abraão intercedendo pelas cidades de Sodoma e de Gomorra. Nessa intercessão, redobre a sua atenção para você pegar algo aqui que é muito importante. Nessa intercessão, Abraão, quando Deus revela para ele que vai destruir essa cidade, Abraão, ele começa a interceder. E na intercessão, Abraão fala assim com o Senhor: Senhor, porventura, se nesta cidade tiver 50 justos, o Senhor preserva a cidade por conta dos 50 justos? O Senhor diz assim: não destruirei por causa de 50 justos. Aí Abraão, eu até parece que vejo, ele começa a pensar, mas ele pensa assim: a maldade naquele lugar é tão grande, eu não sei se tem tudo isso não. E Abraão foi diminuindo. Ele disse: Senhor, se tiver 45, se tiver 40, 30, 20, até que Abraão chega: Senhor, a última vez que eu vou perguntar, se tiver nessa cidade 10 justos, o Senhor preserva a cidade por causa de 10 justos? O Senhor disse assim: eu não destruirei por causa de 10. Isso por quê, irmão? Porque uma das coisas que o justo ele faz num lugar é se posicionar contra a injustiça. Uma das coisas que o justo faz em uma cidade, em um lugar, é se posicionar contra o pecado, contra a maldade. Pastora Teresa, o justo ele não aceita o pecado na vida dele e nem no lugar, porque ele sabe os efeitos que o pecado e a iniquidade causam. Não é alguém que é um justo, não é que ele está querendo ser melhor que outras pessoas apenas para se achar por vanglória, não. O justo, ele tem alguns princípios dentro dele. O justo, primeiro, ele deseja agradar a Deus. O justo, ele tem um alvo, ele quer agradar o Criador. Segundo, o justo, ele quer estar em comunhão, em um relacionamento com Deus como estava Noé. O justo, ele procura viver uma vida de integridade, quer dizer, ele procura ser inteiro, andar de maneira correta. E o justo, ele vai anunciar a justiça para as demais pessoas. Por quê? Existe o fruto de justiça e existe o fruto da injustiça. O fruto da justiça é o bem, é as bênçãos do Deus justo que é derramado sobre, aleluia, as pessoas que praticam a justiça ou sobre o lugar onde tem justos. Agora, a injustiça é o contrário de tudo isso. Então, Abraão sendo justo e Ló também sendo justo, são pessoas que se incomodam com a situação de Sodoma e Gomorra. Por quê? Por causa dos princípios que há dentro dele. Por exemplo, nos nossos dias, existem pessoas que é conformada com a maneira que esse mundão está. Tem pessoas que pensam assim: não estou nem aí. Eu vou levando a minha vida do jeito que der. Né? Como tem até a música que fala: deixa a vida me levar, não é assim?
É assim que é o pensamento de muitas pessoas. Não importa em obedecer a Deus, que tem um Criador, que um dia vai prestar conta, é que os pecados podem trazer o mal sobre aquele ambiente, sobre aquele lugar. Então quem está na injustiça, ele não está nem aí. Agora o justo, ele se preocupa. Abraão se preocupa com o povo de Sodoma e Gomorra, que era um povo pecador. Ele se preocupa e diz assim: Senhor, eu sei que por causa do justo, o Senhor pode fazer algo em um lugar, pode preservar um lugar. Então Abraão intercede. Mas agora pare e pense. Numa cidade de centenas de pessoas, né? Não sei aqui a quantidade exata, mas tinha muito mais de 10.000 pessoas naquela cidade. Deus não encontrou na cidade 10 justos. Todos estavam entregues à iniquidade. Todos estavam entregues à maldade. Todos estavam entregues à iniquidade, com exceção de Ló, que com certeza se arrependeu de ter ido para aquela cidade. A Bíblia diz que Ló, ele era justo. E por causa da sua justiça, ele se tornou um dos juízes daquela cidade. Porém, as pessoas que amam a injustiça, eles não querem justiça. Eles não querem os princípios corretos. Então o povo daquela cidade não gostava de Ló. O povo daquela cidade odiava, não gostava dele, porque ele queria viver na prática da justiça. E a Bíblia revela lá no Novo Testamento que todo dia Ló afligia-se, o seu espírito, a sua alma, por causa do comportamento insubordinado daquele povo. Eram pessoas que eram injustas e não se subordinavam a nada. Pessoas desobedientes, egoístas, né? Entregue a tudo que é contrário ao que Deus estabeleceu. Por exemplo, pessoas que viviam na prática da prostituição, do homossexualismo, da práticas que era reprovado pelo Senhor no plano que ele estabeleceu. Então, eles estavam entregues à maldade a ponto, olha só como eles recebiam pessoas novas que chegavam na cidade, como era que eles recebiam. Quando chegava uma pessoa nova na cidade, podia ser homem, podia ser do sexo masculino, não importa, eles abusavam, a Bíblia revela aqui, que eles abusavam dessas pessoas. A ponto de querer fazer isso com os anjos de Deus que chega naquele lugar, de a maldade deles chegarem a um extremo. Por isso que a Bíblia revela que eles eram grandes pecadores contra o Senhor. Então Deus, ele toma a decisão de destruir e não encontra 10 pessoas que estivessem na brecha, que estivesse procurando preservar aquela cidade. Porque o que preserva um lugar da destruição é os justos. E aqui eu abro um parêntese acerca de algo que está lá no livro de 2 Pedro. Eu vou destacar algo para você. O justo é como o sal em uma carne. Preste atenção. Aquele que pratica a justiça é igual o sal em uma carne. Se uma carne, né, a pessoa não colocar num lugar que preserva ou algo que preserva aquela carne, com o passar do tempo, o que vai acontecer? Essa carne vai apodrecer. Não é assim? O justo é como o sal colocado em uma carne
E esse sal preserva a carne para não apodrecer, para tudo não se perder. Então, por quê? Por quê que as cidades de Sodoma e Gomorra foi destruída? Porque ali já não estava tendo mais sal. Tinha apenas naquele lugar Ló com sua família, lutando contra uma geração ímpia que a Bíblia revela que era grandes pecadores contra o Senhor. Então o único que estava ali ainda procurando manter o pilar, preservar a justiça no lugar, era Ló. E já não estava conseguindo. Então o que vai acontecer aqui? A Bíblia revela que Deus decide destruir essas cidades. Porque o povo não queria saber da justiça. Aqui no livro de 2 Pedro, eu vou estar lendo para você entender algo na palavra de Deus. 2 Pedro, capítulo de número 2. Eu vou estar lendo o versículo 6. A Bíblia diz assim. Versículo 5. E não poupou o mundo antigo, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando feziam o dilúvio sobre o mundo de ímpios. Versículo 6. E reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham viver impiamente. Versículo 7. E livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados. Porque esse justo, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava a sua alma justa cada dia, por causa das obras iníquas daqueles. E porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia do juízo. Nós temos aqui um fator importante que a Bíblia revela, que o capítulo 19 de Gênesis, a história de Ló, aqui nesse capítulo, é um exemplo para as pessoas dos nossos. Viver uma vida libertina ou de libertinagem. Pastor, o que é libertinagem? É uma liberdade sem lei. É uma liberdade sem limite. Libertinagem é uma não tem limite. Não tem limite diante dos seus pais, filhos que não honram pais, irmãos que não honram a sua irmã e vice-versa. Pessoas que não têm limite, por exemplo, o casamento é um limite. É uma bênção, mas é um limite para as pessoas viver o seu relacionamento dentro do casamento. Mas tem pessoas que não estão nem aí, não respeita a aliança que fez com a mulher da sua mocidade, com o homem da sua mocidade, com o homem com que casou, com a mulher que casou. E aí, irmão, trilha o caminho da libertinagem, quer dizer, uma liberdade sem limite, se relaciona com pessoas fora do matrimônio. Por quê? Porque está vivendo na libertinagem. Não respeita as leis e os princípios que Deus estabeleceu. Aí o Senhor está dizendo acerca do juízo que veio sobre essas cidades por causa disso. Mas como Deus, Ele é justo, Ele não vai destruir o justo com o ímpio. Quando chega o tempo que a Bíblia chama que é um tempo de juízo, os juízos de Deus para a destruição daqueles que vivem impiamente, então Deus ele livra o justo. Como está aqui no capítulo 19, onde
os anjos pegam Ló e sua família pela mão e tira eles para fora da cidade. A Bíblia diz que eles são tirados para fora e o anjo disse: escapa-te por tua vida, não olhes para trás, não pares em toda a campina, foge para o monte para que não pereças. Porque em tempo de juízo, quem não se refugiar no refúgio que Deus preparou, quem não sair para fora, ou quem não for tirado para fora, porque aqui Ló e a sua família, eles foram tirados para fora de dentro dessa cidade para não ser destruído e punido com ela. E aqui eu trago para você, eu quero lançar luz dentro de algo, um princípio que, como um cristão que crê naquilo que a Bíblia chama de o arrebatamento da igreja. E o que é a palavra arrebatamento? Arrebatamento fala de um rapto ou de pessoas que são tiradas à força, com velocidade e à força, para fora de um ambiente, de um lugar. E no arrebatamento, que a Bíblia fala que é o arrebatamento da igreja, a igreja será tirada, a força será tirada dessa terra, no momento em que chegar, em que for culminar ou ser derramado de maneira intensa os juízos de Deus sobre essa terra. Pastor, por que ainda não veio os juízos de Deus? Hoje a gente vê sofrimento, tribulação em várias áreas, mas a Bíblia fala de algo que é chamado de a grande tribulação. E a grande tribulação é chamado de o dia do juízo. Ou seja, os juízos de Deus. E assim como Ló, as suas filhas, foi tirado de Sodoma, o povo justo, o povo que é justificado pelo sangue de Jesus, que crê no que a palavra de Deus diz, que vive em obediência à palavra de Deus, vai chegar um tempo na história da humanidade em que haverá o arrebatamento e vai chegar o instante e o momento em que os juízos de Deus e será derramado de uma maneira intensa sobre o mundo de ímpios, sobre essa terra. Pastor, por que ainda não veio esse juízo? Porque é tanta maldade no mundo, é tanto pecado. A Bíblia diz aqui em 2 Pedro capítulo 3, versículo 9, eu quero ler para você, que diz assim: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Pastor, porque ainda não veio esse juízo? Porque ainda o rapto da igreja, a igreja não foi tirada dessa terra. A noiva do Cordeiro não foi tirada, porque nós estamos vivendo no tempo da longanimidade de Deus. O tempo da paciência de Deus, não querendo que, como diz a Bíblia, nenhum pereça, ninguém se perca. Mas a vontade de Deus é que todos venham se arrepender. Ele não quer ninguém sofrendo a dura pena dos juízos que virão. Mas ele deseja que todos venham se arrepender. Faça parte do corpo de Cristo, faça parte da noiva de Cristo, faça parte da igreja do Senhor Jesus Cristo. O que é que está ainda preservando essa terra? Por que ainda não veio juízo? Por que ainda não está tudo perdido? Por quê? Porque ainda não houve o apodrecimento total da terra, de toda a carne, por causa do pecado. Porque ainda tem sal na terra.
Por que que as trevas ainda não tomaram conta de maneira total neste mundo? Porque ainda existe luz na terra. Quem que é o sal da terra? Quem é o sal da terra? Jesus Cristo declarou para aqueles que são seus discípulos. Ele disse: vós sois o sal da terra. Jesus Cristo declarou para aqueles que são seus discípulos: vós sois a luz do mundo. Aleluia! Por que que as trevas ainda não tomaram conta de maneira total? Porque tem luz ainda. Quem é luz? Os discípulos de Jesus. Quem é luz? Aquele que tem compromisso com Cristo. Quem é luz? Aquele que tem compromisso com Deus. Esses são luz do mundo. Aqueles que têm aliança, glórias a Deus, com o Senhor e o Salvador Jesus Cristo. Esses são o sal da terra e é a luz do mundo. Assim como Ló, quando ele foi tirado de Sodoma, veio os juízos. Quando a igreja, o corpo de Cristo, a noiva do Cordeiro, for tirada dessa terra, então virá os juízos que a Bíblia chama de juízos da grande tribulação sobre essa terra. Mas enquanto isso, aleluia, você que está ouvindo a palavra de Deus, que ainda não se arrependeu, que ainda não recebeu esse grande amor do Senhor Jesus Cristo. Porque a Bíblia Sagrada diz assim, meus irmãos, aleluia, que Deus em seu grande amor, antes do juízo, antes de perecer toda a carne, Ele envia a porta de escape. Ele envia a salvação. E qual é a salvação de Deus nesse tempo? Se chama Jesus Cristo. Que o corpo de Cristo na terra, preste atenção, o corpo de Cristo na terra está anunciando salvação e vida eterna na sua pessoa. E eu encerro com João 3,16, que está escrito: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, que crê em Cristo, não pereça, mas tenha a vida eterna. Pense nisso, que Deus abençoe sua vida. Glórias a Deus, essa é a programação Compartilhando Vida. Fique aí com essa palavra de Deus, já já voltamos com um momento de oração. Glória a Deus. Maravilha, meus amados irmãos. Esta é a palavra de Deus para a tarde de hoje. Amém? A palavra do Senhor para a gente aqui concluir essa reflexão é: escapa-te por tua vida. Aleluia. Não olhes para trás. Não pares, mas se refugia no monte. Pastor, qual é o monte que eu devo me refugiar? É Cristo. Amém? Tem pessoas que começou a sua caminhada de fé e olhou para trás e está parando, está retrocedendo. Ei, não é hora de parar, não é hora de retroceder,
não olhe para trás. Olha o fim da mulher de Ló. Lembrai-vos, está lá no livro de Mateus, no livro de Lucas. Lembrai-vos da mulher de Ló. Lembrai-vos dos dias de Ló. Não olhe para trás. Vamos seguir adiante. Vamos olhar para o alvo, e o nosso alvo é Cristo. É nele que nós desfrutamos da salvação e da vida eterna, e é nele que nós não perecemos. Amém? Fique com essa palavra. Você que quer conhecer mais de Deus, conhecer mais a palavra de Deus, nós estamos sempre reunidos, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus Pedra Fundamental. Estamos no momento em 2 endereços, Rua 5, número 23, na Chácara Bela Vista, e na Rua Juarez Rodrigues Nogueira, número 207. Todas as quartas, sábados e domingos, adorando a Jesus, ministrando a palavra de Deus. Aleluia, orando pelas pessoas que estão sedentas do Senhor, que está buscando a Deus, buscando socorro, buscando salvação. Esse é o tempo de buscar o Senhor. Esse é o tempo de refugiar em Cristo. Essa é a hora, esse é o momento de Deus na sua vida. Então você que quer buscar ao Senhor, conhecer mais a palavra de Deus, eu quero convidar você para estar nos nossos cultos. Quarta e sábado, a partir das 19 horas, e todo domingo às 18 horas. Amém? Que Deus continue abençoando a sua vida. Eu quero orar por você nesta tarde. Pai, em nome de Jesus, eu te louvo pela vida desse ouvinte, desta pessoa que ouviu a tua palavra, que está entendendo da parte do Senhor, que tu és amor, mas que tu és justiça, que tu és misericordioso, mas que tu és santo, e que o Senhor não se agrada da vida pecaminosa do homem. O Senhor ama o homem que o Senhor formou, mas o Senhor aborrece o pecado. Por isso eu quero interceder por cada ouvinte, para que ele possa, Senhor, receber o fortalecimento do Senhor, para buscar a tua presença, para firmar contigo um compromisso enquanto é tempo, porque esse é o tempo da oportunidade de Deus na vida desta pessoa que está ouvindo nessa tarde, ó Pai, a tua palavra. Espírito Santo continua falando e ministrando mais forte em cada coração. Esta pessoa, Pai, que ele nem sabe, aleluia, mas que está, ó meu amado Deus, tendo as suas últimas oportunidades. Eu quero orar por esta pessoa, para que, aleluia, ele seja agora despertado. Esta pessoa, esse jovem, seja despertado, venha acordar, venha entender que o Senhor está falando com ele e que, aleluia, o tempo está findando e que ele precisa tomar uma posição de se firmar nos teus caminhos nesses dias, aleluia, enquanto é tempo. Pai, eu te agradeço pelas oportunidades que o Senhor tem dado para cada um de nós, também para esse ouvinte. Em tua longanimidade eu quero te agradecer e pedir que essas vidas que estão ouvindo a tua palavra sejam todos despertados para atender o teu chamado de buscar ao Senhor enquanto se pode achar e invocar o seu nome enquanto está perto. Eu apresento em tuas mãos esses ouvintes, também essa tarde de programação. Te agradeço pela tua presença, a tua companhia, a tua ajuda. Em nome de Jesus Cristo, amém e graças a Deus. Aleluia. Meus irmãos, já estamos encerrando, amém? Que Deus abençoe sua vida. Obrigado pela tua companhia, a tua audiência. Até agora, você vai ficar aí com muita coisa boa, com muitos louvores que edificam a sua vida. E amanhã, permitindo Deus, estaremos de volta convosco em mais uma tarde da programação Compartilhando Vida. Fiquem todos na paz do Senhor. Aleluia, nesta tarde, programação Compartilhando Vida, trabalhando pela tua verdadeira felicidade. Felicidade verdadeira somente em Jesus.